porque a palavra de Deus nos afirma que bem-aventurado é aquele que ouve e guarda esta palavra. Não apenas aquele que ouve, mas que guarda, que pratica, que cumpre tudo aquilo que está escrito no livro sagrado, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nesta oportunidade, desde já eu quero agradecer a Deus por estar tendo esta rica oportunidade de falar do seu amor, de falar da sua palavra, de testemunhar que Deus é maravilhoso, que Deus é poderoso, que só Ele tem todo o poder nos céus e na terra, acima de todo principado, potestade, domínio e poder que se nomeia, não só nesse século, mas também no século vindouro. Quero agradecer também a Deus pela vida da igreja, de todos os irmãos que têm cooperado na obra do Senhor Jesus. E nesta tarde eu estou muito feliz de mais uma vez estar aqui nesta localidade para poder falar do amor de Deus, testemunhar das maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. Porque se não fosse Deus, o que seria de nós outrora? Verdade. Se não fosse Deus, há muito tempo que já havíamos perecido. Isso é verdade. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos concedeu a sua graça, que se chama Jesus de Nazaré, para morrer na cruz por nossos pecados, para nos dar vida e vida com abundância. E nesta oportunidade, eu quero aproveitar para compartilhar um texto da palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do versículo 16 em diante. Louvado seja Deus, que nos fala da seguinte maneira: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes são homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Sila e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão,
tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Aleluia. Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia, Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O texto sagrado da palavra de Deus que acabamos de ler, que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, apóstolos estes que foram representantes de Cristo após a sua ascensão, homens estes que foram designados pelo Espírito Santo, enviados pelo Espírito Santo, chamados por Deus para a obra, para o ministério de pregação do Evangelho de Jesus Cristo aqui na terra, se encontravam naquela cidade de Filipos. Estes homens, chegando naquela localidade, encontraram uma jovem que estava possuída por espíritos de adivinhação, conforme nos afirma a palavra de Deus, que aquela jovem tinha espírito de adivinhação, que adivinhando dava grandes lucros aos seus senhores. Mas aquelas jovens, por um espaço de muitos dias, já estava, como de costumes, falando que Paulo e Silas eram homens de Deus, eram homens que anunciavam o caminho da salvação. E Paulo, um dos apóstolos de Jesus Cristo, vendo aquela jovem possessa por espíritos malignos, expulsou aquele demônio, aquele espírito daquela jovem. E a multidão e os seus senhores e muitas pessoas naquela localidade lançaram mão dos apóstolos de Cristo e os levaram até os magistrados. E a palavra de Deus nos fala que os magistrados lançaram aqueles homens na prisão e mandou que os açoitasse eles com varas. E depois, havendo-os açoitado, mandaram que o carcereiro os guardasse com segurança. E o texto bíblico relata que, estando na prisão, aqueles homens começaram, por meio da meia-noite, louvar e orar. Eles cantavam e oravam, eles louvavam a Deus, eles também oravam. E sendo que outros presos que se encontravam ali naquele lugar, também escutavam Paulo e Silas, orando e louvando. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto bíblico continua a relatar que de repente sobreveio um grande terremoto. Terremoto este que abalou os alicerces daquele cárcere, daquela prisão, sendo que se abriram as portas da prisão e foram soltas as prisões de todos. E o carcereiro que fora designado para guardar e para manter em segurança aqueles homens, tirou a espada. A palavra de Deus nos fala que ele acordou e tirou a espada e quis matar-se, pois pensou que todos já haviam fugido. Mas Paulo, conforme nos relata a palavra de Deus, clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Aleluia. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Aleluia. E tirando-os para fora, disse:
Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, ou seja, Paulo e Silas disseram, crê no Senhor Jesus Cristo Glória a Deus. e serás salvo, tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, no livro de Atos, no capítulo 4 e no versículo 12, ele afirma que em nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que devamos ser salvos. Só o nome de Jesus tem poder para salvar o homem. Mas você me pergunta, de que é que eu tenho que ser salvo? Que salvação é esta? Meu querido, o texto bíblico da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela traz para você, ela nos traz a confirmação, a certeza que Jesus Cristo, ele morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Porque a palavra de Deus nos fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A salvação é um pensamento que todo homem, que toda a humanidade tem questionado no decorrer desses séculos, no decorrer desde a fundação do mundo, porque a eternidade foi posta no homem. O homem, ele é constituído de corpo, alma e espírito, sendo este último o espírito eterno. O homem, ele é eterno. Deus criou o homem para viver a eternidade. Deus criou o homem para viver para todo o sempre. Mas existe uma divisão, existe um contexto bíblico que nos fala da seguinte maneira, que aquele que crê será salvo, e aquele que não crê será condenado. Então, esta pergunta a respeito da salvação vem tirando até mesmo o homem, vem trazendo uma preocupação para o homem, porque o homem, ele pensa, ele acha que depois da morte, que depois que ele desce à sepultura, acabou ali, acabou a vida, acabou a sua história. Sim, acabou a sua história aqui na terra, mas a sua história continua na eternidade. Glória a Deus. Mas aí é que eu te pergunto, como será a sua eternidade? Como será a sua eternidade? Com Deus ou com Deus? Você tem certeza que a sua eternidade será com Deus? Ou você não tem certeza disso? Você tem a preocupação, você já parou para meditar, para refletir o que será de você passar a sua eternidade sem Deus? A palavra de Deus nos fala no livro dos Hebreus que ao homem está ordenado morrer uma única vez, e depois da morte segue-se o juízo. E aquele carcereiro, naquele momento, ele perguntou para os apóstolos o que era necessário que ele fizesse, o que ele poderia fazer para se salvar. Logo no princípio, aquele carcereiro, vendo aquele cárcere sendo aberto por aqueles terremotos, ele se preocupou em primeiro lugar com a sua vida aqui na terra. O que seria dele sem a sua honra? Ele seria desonrado pelo fato de ter recebido ordem, a incumbência de guardar aqueles homens naquele cárcere. Ele se preocupou em primeiro lugar com o material, mas logo em seguida ele se preocupou com o lado espiritual
da sua vida quando ele fez aquele questionamento, aquela pergunta àqueles homens: o que será necessário, o que é necessário eu fazer para que eu possa me salvar? E nesta tarde maravilhosa, eu quero trazer para você 4 afirmações bíblicas que é necessário que você faça para você ser salvo. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos traz que é necessário se arrepender. É necessário primeiro que você se arrependa, que haja arrependimento, porque sem arrependimento não há remissão de seus pecados. Sem arrependimento não há perdão. Mas me arrepender de quê? De que eu vou me arrepender? Eis a questão. Muitas pessoas acham, muitas pessoas se auto-justificam pelo fato de não cometerem, de não praticarem crimes, de não praticarem atos, ou seja, delitos, que à margem da sociedade sejam mal vistos. Mas aos olhos de Deus, ele fala que é necessário que o homem confesse o nome dele aqui na terra. Ele fala no capítulo 10, no versículo 9 da carta aos Romanos, que com sua boca confessares o nome de Jesus Cristo e em teu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você tem que confessar. Confessando, você está demonstrando que você está se arrependendo. E se arrependendo, você está demonstrando que você está deixando de lado, está deixando de ser um homem que vive longe dos caminhos do Senhor. Então é necessário que você se arrependa. Houve um homem chamado João Batista. Este pregava pelos desertos da Judeia. E a pregação dele era esta, segundo nos afirma o evangelista Mateus, no capítulo 3 e no versículo 2 do seu evangelho. João Batista lhe pregava: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Beleza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então é necessário que o homem se arrependa. No livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos também o apóstolo Pedro, mais uma vez falando a uma multidão de quase 3.000 pessoas. Pedro pregava: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meu querido, é necessário que o homem reconheça que ele, longe de Deus, ele está destituído da glória de Deus. Pois a palavra de Deus nos afirma no capítulo 59 e no versículo 2 do livro do profeta Isaías, que os nossos pecados causam uma separação entre Deus e o homem. O pecado separa o homem de Deus, porque o pecado leva à morte. O segundo passo que você necessita dar para ser salvo é: você precisa crer. Você precisa crer. Mas crer em quê? Eu quero afirmar para você que é necessário primeiro se arrepender e depois é necessário você crer. Aleluia! Crer no Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação
de todo aquele que crê. Se você não crê, você não é salvo. A palavra de Deus nos afirma: aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Não tem meio termo, não tem conversa afiada. A palavra de Deus, ela é enfática, ela não leva, ela não rodeia, ela não traz pensamentos divergentes, ela não traz duas linhas de pensamento, ela traz só uma. Se tu crer, tu vai ser salvo. Se tu não crer, tu vai ser condenado. Verdade. Então é isso que nós queremos trazer para você, para que você entenda que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Infelizmente, aqueles que não crê serão condenados. Condenado ao que, você me pergunta? Se o pecado ele gera morte, então a morte é o que? É a condenação. Condenação ao que? A uma eternidade separado de Deus. Como nós falamos no princípio, o homem foi constituído, foi formado de corpo, alma e espírito. O espírito, ele é eterno. E o pecado, ele gera morte. A morte, existe 3 tipos de morte. Primeiro, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. É essa que nós estamos tratando nesta ocasião. A morte eterna, que é a morte que irá separar muitos dos homens de Deus. Por quê? Porque não crê. Então não crê, a palavra de Deus diz que aquele que não crê será condenado. Certo? E o terceiro passo para você ser salvo é preciso você obedecer. Eis a questão, a dificuldade é do homem obedecer, é do homem ser praticante, é do homem cumprir, é do homem andar segundo os princípios, segundo a palavra de Deus. Jesus falando aos seus discípulos em uma certa ocasião em que ele estava proferindo o sermão da montanha, no capítulo 7 e no versículo 21, ele fala do Evangelho de São Mateus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Veja só, entenda, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitas pessoas têm ouvido, muitas pessoas até acreditam, muitas pessoas até gostam de ouvir o Evangelho, muitas pessoas até acham bonito a pregação do Evangelho, mas elas ainda não se arrependeram, elas ainda não crêem e elas ainda não obedecem, porque a palavra de Deus nos fala que só entrará no reino aquele que faz a vontade do Pai. Só é participante do reino de Deus aquele que faz a vontade de Deus, ou seja, aquele que obedece. Verdade, Deus. É necessário obedecer. Houve um homem, o único que cumpriu, que foi obediente até a morte de cruz, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. O único homem perfeito, o único homem que padeceu por nossos pecados e alcançou a perfeição. Por isso que ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, todo poder, majestade, sabedoria está com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O escritor da carta aos Hebreus, ele fala no capítulo 5 e no versículo 9: ainda que era filho, aprendeu a obediência
por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio ser a causa de eterna salvação aos que lhe obedecem. Então ele quer dizer que só é salvo aquele que obedece. Não adianta você ser ouvinte, não adianta você achar bonito o evangelho, achar bonito ir para a igreja, mas não ser obediente à palavra de Deus. Você está se enganando, você está se confundindo, você abre mão de tudo aquilo que te afasta de Deus. A palavra de Deus fala que mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida. Não adianta você entrar no evangelho hoje e depois você se distanciar, se afastar. Não adianta você se arrepender, não adianta você crer, não adianta você obedecer e parar no meio do caminho, e parar de perseverar. É necessário perseverança, é necessário insistência, é necessário você abrir mão, é necessário você renunciar. Renunciar o quê? Renunciar aos prazeres do mundo, aos prazeres da carne, aos prazeres pecaminosos. Os prazeres pecaminosos são aqueles que nos afastam de Deus. São todas as práticas que entristecem a Deus. É tudo aquilo que causa constrangimento em si próprio e ao teu Criador, porque no momento em que você pratica algo, no momento em que você deixa de seguir, de crer, de perseverar, de se arrepender e de obedecer a palavra de Deus, você está deixando de perseverar nos caminhos do Senhor. E nesta tarde, esta é a palavra de Deus, para que você alcance a salvação. É necessário primeiro se arrepender, é necessário crer, é necessário obedecer e é necessário perseverar. A palavra de Deus nos fala que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se manifestou na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque somente Ele tem poder para salvar o homem dos seus pecados. E mais uma vez ele fala, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que devamos ser salvos. Eu quero dizer para você que somente Jesus Cristo, somente o nome de Jesus tem poder para te salvar. Só em Jesus Cristo você encontrará a salvação, porque Paulo, ele escrevendo mais uma vez aos irmãos que se encontravam na cidade de Filipos, no capítulo 2 da Epístola aos Filipenses, no versículo 9, ele fala que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É Deus que exaltou Jesus Cristo, que se encontra à sua direita nos céus, e o nome de Jesus está acima de todo o nome. E chegará o dia que toda língua confessará o nome de Jesus
para a glória de Deus Pai. E se você anda confessando outro nome a não ser o de Jesus, eu quero dizer para você que você está equivocado, você está enganado, você está deixando de adorar o Criador para adorar a criatura. Desculpe lhe dizer, nem Paulo, nem João, nem Pedro, nem José, nem Maria vai lhe dar a salvação, vai lhe salvar. Verdade, Deus. A palavra de Deus fala que só o nome de Jesus e acima dele não há outro nome. Confesse o nome de Jesus como o único, suficiente e exclusivo Salvador da sua vida e você será salvo. O único, por quê? O único, porque ele é o único que morreu na cruz pelos nossos pecados para nos salvar. E o exclusivo, porque é só no nome de Jesus que há salvação. Em nenhum outro nome há salvação. O suficiente Salvador, porque o sacrifício dele na cruz dos Calvários foi suficiente para nos libertar da morte eterna, para nos arrancar da condenação que estava para cada um de nós. E é necessário que nós confessamos o nome de Jesus Cristo. Arrependa-se, creia e obedeça e persevere na palavra, no Evangelho, em Cristo Jesus, porque somente Ele pode trazer a salvação para você e para a sua família, não só agora, mas na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nesta ocasião eu quero convidar você para refletir e meditar na palavra de Deus que foi pregada, que foi anunciada nesta tarde, nesta ocasião, porque é necessário que nós sejamos não apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala que aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve e esquece, ou seja, aquele que ouve e não pratica, é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a areia. Aquele que ouve e pratica, aquele que ouve e põe em prática, ele está sendo bem-aventurado, porque ele está crendo no Evangelho, ele está se firmando, está fundamentado na rocha que é Jesus Cristo, e acima dele não há outro, só ele tem todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.